Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os nossos subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, tudo que nós pudermos para facilitar o plano do professor. Aqui estaremos disponibilizando os subsídios para agregar no plano de aula do nosso professor e da nossa professora de escola dominical. Quero agradecer aos inscritos no canal. Eles têm comentado, têm dado um retorno, têm divulgado, têm dado like, e isso tem contribuído muito para que o nosso trabalho seja visualizado, divulgado e aceitado no meio evangélico, em especial os amantes da escola dominical. E você que está acessando agora o meu canal pela primeira vez, eu convido-te a inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, dê um likezinho, dê um joinha, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos novos que vamos postando aqui. Você também pode ter acesso aos vídeos dos trimestres passados de 2018. Eles estão disponibilizados ali através de playlists. Então você pode acessar essa pasta, pode rever os vídeos, divulgar, pode compartilhar. Faça bom uso deste trabalho que nós temos feito aqui com tanto amor, para que você seja abençoado com a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, cujo título é Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. É a lição datada do dia 3 de fevereiro de 2019. E o textuário é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A verdade prática: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Diante desta lição, nós estaremos estudando sobre as recomendações de Tiago. Convidei o meu amigo o professor Eduardo Leite para que pudesse juntos fazer um comentário sobre a carta aos Tiago. Na introdução da lição, o comentarista ele fala sobre o primeiro momento da igreja primitiva, os cristãos que estavam dispersos e habitavam em sinagogas. Então ele fala sobre a questão de resistir às paixões, da santificação, distorcer, na verdade, o contexto bíblico através da batalha espiritual. Foi um mal moral que teve nas interpretações bíblicas, professor Eduardo. Sim, então essa lição ela cumpre um propósito extremamente relevante quando mostra que existem muitos desejos e muitos problemas e muitas questões que vêm do homem natural e não do lado de fora, simplesmente de um espírito maligno. Tem muitas questões que são próprias do ser humano que ele precisa da ajuda de Deus para que possa controlá-la. E pelo que nós vemos, professor Eduardo, na lição, a guerra espiritual ela está mais no interior humano, que é essa questão das obras da carne, os desejos da alma que a Bíblia coloca, e Tiago está alertando sobre isso, essas paixões, esses desejos, essa contrariedade entre o fruto do Espírito, que é o contrário das obras da carne. Isso aí parece-me que é uma guerra expressa em cada homem que Tiago está tratando. Exatamente, essa que é a verdadeira guerra espiritual, que nós travamos ela no dia a dia, né? Os conflitos que nós travamos no dia a dia, a batalha que se propõe a resolver a partir da vida cristã é de fato uma guerra espiritual muito forte, mas as armas de Deus, as armas que Jesus nos proporciona, elas são poderosas para que vençamos essas batalhas, né? Sim, então aqui ele coloca dessa forma sobre como vencer essas guerras que há em cada ser humano, essas duas resistências que há entre o homem, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O conteúdo da nossa lição ele pode ser dividido em 3 partes, como o comentarista colocou, sem nenhum prejuízo para a compreensão do assunto. Então, no primeiro momento nós falamos sobre a Epístola de Tiago, depois falaremos sobre os deleites da vida e, por fim,
vamos falar sobre o resistindo ao inimigo. Então, são esses 3 pontos que farão com que nós compreendamos que a batalha que estamos desenvolvendo é uma batalha de resistência dentro de nós e resistência às tentações que, por ocasião da vontade do inimigo, por ocasião aí das tentações que ele emprega, nós também sofremos com isso. E a batalha, então, acontece nesses 2 níveis, né? Mas a Tiago está chamando a atenção aqui para nós, que precisamos resistir ao diabo e, resistindo, nós poderemos vencer em Cristo Jesus, sobretudo com a ajuda de Deus, né? Tiago, o destinatário da carta, são para os cristãos dispersos, porque o Império Romano impôs sobre toda a região da época, todos os países da época, inclusive a questão da divindade. Os imperadores eram deuses e com isso os cristãos eram perseguidos. E muitos acham que a resistência ou a guerra que Tiago está falando é exatamente essa resistência dos judeus que estavam dispersos contra o Império Romano. Alguns estudiosos colocam assim: todavia, nós entendemos que Tiago, pelos versículos que se seguem, ele está alertando a resistência, o inimigo não é o Império Romano, mas a resistência, o diabo, que vem colocando certas malignas e tem esse poder de influenciar as pessoas para o mal. Porque o contexto onde o Tiago está escrevendo, vivendo, os apóstolos viveram e os primeiros discípulos de Jesus viveram, é um contexto bem interessante, né? Onde todo o sistema religioso, filosófico da época, ele é suficiente para dar interpretações para a vida. Então você tem todo um conjunto de elementos imaginários, supersticiosos, que vão interferir na interpretação da vida. Então a guerra e as dissensões que havia entre os deuses, eles refletiam no dia a dia das pessoas. E o que Tiago está chamando a atenção aqui é para uma outra situação, né? Então, por isso fere um pouco a interpretação bíblica para alguns que acreditam dessa forma, né? Como o professor Gedel estava dizendo. Então, de fato, que Tiago a epístola chama a atenção quando se destina a cristãos judeus que estão dispersos por vários lugares do Império Romano. Ele chama a atenção para uma guerra que existe, que é uma guerra, inclusive, interior, né? Sim, é uma guerra interior porque ele fala de questão de paixões, ele fala a respeito daquilo, do sentimento da alma, né? Na verdade, ele está falando do sentimento da alma. Por isso que nós acreditamos que uma guerra que ele está propondo é essa resistência contra esses desejos, contra as paixões e as concupiscências mundanas. Então você tem na cultura do Império Romano, você pode observar na literatura que a sexualidade que estava ensinada há séculos no Império Romano era totalmente contra os princípios cristãos de honestidade, de sinceridade, de fidelidade. Então, são paixões naturais do ser humano, e aí Tiago vai dizer que isso se trata de concupiscências da carne que precisam ser combatidas através da fidelidade com Deus. Isso é uma guerra, né? É um conflito muito poderoso, né? Inclusive, nós estamos falando aqui, a lição fala sobre o mundo helenístico. Os gregos em si eles já tinham essa questão de valorizar o nu, de valorizar o corpo da pessoa. A questão da sexualidade já era relevante, não é de agora. A questão da homossexualidade e de outros tipos de sexo, ela já é antiga. Então, Tiago, ele também na sua carta, ele combate essa guerra, que as pessoas viviam com essa guerra, que era uma cultura da época, inclusive no meio judaico. Então, se ele está falando o conteúdo da sua epístola tratando de caráter moral. Ele trata de questões práticas, do conteúdo diário, do dia a dia das pessoas, da vivência, que elas iriam lidar andando pelas praças, pelas feiras, pelos grandes mercados, aos portos, e encontrar diversas situações
que pareciam naturais, né, da cultura vigente, da cultura odierna, mas elas precisam ser criticadas a partir da luz da Bíblia. E aí, se você não perceber isso, ela se torna natural. Mas quando você é ensinado que isso se trata de um desejo da carne, que isso se trata de uma cilada diabólica, então você é avisado e logo você compreende que não é natural isso. Isso não é normal, isso precisa ser combatido, precisa ser deixado de lado a partir da compreensão do Evangelho, a compreensão da convivência com Deus, do compromisso com Deus. E nós podemos observar que Tiago ele está escrevendo a sua carta para os cristãos que viviam em sinagogas. Aqui não temos a figura dos suntuosos templos ainda nos primeiros séculos. Inclusive a igreja ficou 3 séculos sem construir templos. A figura do templo é mais relevante com Constantino. Então eles estão vivendo em sinagogas e a dificuldade que essas pessoas tinham é exatamente isso que o professor Eduardo abordou. A questão da cultura. Isso estava na cultura das pessoas. Então, se separar, a santificação é esse o termo, é cortar e separar as partes. Então os cristãos viver separado dessa conduta moral, que ele colocou muito bem aqui sobre as questões da conduta moral, é diferente do mundo. Enquanto eles aceitam como normal a vivência na sexualidade, a vivência nos jogos e diversas outras questões morais, o cristão viver o contraponto disso, que era a dificuldade. Por isso que é considerado uma guerra, e Tiago coloca dessa forma, esse enfrentamento com esses desejos internos. E é legal perceber isso, é importante, de grande valor, perceber que a Bíblia não está escondendo que os primeiros cristãos estão ainda vivendo com uma religião, com uma religiosidade ligada ao templo. Então você não tem a figura da igreja ainda, como nos termos modernos de hoje. Você tem a figura da sinagoga ainda representando essa comunidade. Tanto é que quem está ensinando na sinagoga geralmente é o presbítero, que é a figura do ancião da sinagoga. Então as comunidades cristãs elas vão se desenvolvendo, replicando e aí dando uma nova cor para a sinagoga. Então a sinagoga começa com o amadurecimento das comunidades cristãs, com o aprendizado bíblico, com o aprendizado dos apóstolos, eles vão amadurecendo e aos poucos vão deixando a religião do templo. E aí eles começam a viver sem nenhum prejuízo em lares, que não tinham templos como tinha em Jerusalém, e sem nenhum prejuízo eles vão ser crentes em todos os lugares, vão congregar em vários ambientes, sem nenhum prejuízo para a sua espiritualidade. E o que Tiago está chamando atenção aqui, e aí ele acha que isso é prejuízo, é uma fé que é desligada da obra. Porque no judaísmo isso não era problema. Você poderia... O judaísmo cultural, né? O judaísmo vivido no tempo de Jesus. Você poderia ser um judeu que vai ao templo, dá todos os seus dízimos e ofertas, leva os seus sacrifícios, cumpre com os rituais de festas, e ninguém ia te acusar de mais nada. Jesus vai chamar isso de hipocrisia. Então, o que Tiago está chamando a atenção aqui, isso é muito interessante, é para o tema de caráter, a religião verdadeira. Então, o aprendizado com Jesus leva a uma subtração do farisaísmo, da vivência da hipocrisia, e agora ele chama atenção então para a espiritualidade prática. Então, o conteúdo da carta da Epístola de Tiago, ela é importante porque nos alerta das nossas falas sem prática, né? das nossas hipocrisias, né? Então ele está chamando atenção para essa verdadeira religião que tem como centro uma batalha entre o que eu quero fazer, mas não faço, e o que eu não gostaria de fazer, eu faço. Então, exatamente isso, professor Eduardo. Quando Tiago ele separa a fé das obras, muitas pessoas têm confundido de fazer obra e na atualidade, nos dias de hoje, essas obras é o que? É ir para o templo, é construção de templo, construção disso, daquilo. Mas as obras, nesse primeiro contexto, nesse primeiro século, as obras exatamente as obras da lei,
que era questão de dízimo, questão de andar, de oferendas, de ofertas, de dias, de mês, de ano, comemorações. Essas obras que Tiago está dizendo que elas não são relevantes, porque não são a prática destas obras que tornam as pessoas cristãs ou com uma conduta moral. Mas ele está reclamando para esses cristãos que tinham essas obras, mas tinham sentimentos de amargura e de inveja, não só para com as pessoas de outras nações, mas entre si. Tiago está reclamando exatamente essas coisas, está dizendo que essas obras, que é de amargura, de inveja, ela não traz um caráter cristão. E ele aborda nesse terceiro subtópico dizendo exatamente isso, que o caráter do cristão precisa ser igual ao sentimento de Jesus Cristo, desprovido de qualquer arrogância, de qualquer preceito, de qualquer galgar nesta vida. Por isso que ele cita para os Filipenses, no capítulo 2, versículo 15 em diante, de sorte que haja em vós, Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou, esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, achado na forma de servo, morreu, né? Tornou-se semelhante aos homens e morreu morte de cruz. Esse sentimento desprovido de glória, de arrogância, de status, nessa série de fatores, ele está dizendo exatamente isso. Não adianta essas arrogâncias, essa conquista, se dentro as pessoas estão com inveja, com amargura, com sentimento, com rancor, com ódio. Essa guerra contra o adultério, as pessoas não conseguem existir. É disso que ele está falando desse primeiro momento aqui, nessa primeira parte, do primeiro tópico. E o segundo ponto é sobre os deleites da vida. As metáforas utilizadas aqui devem ser levadas em consideração para que você não leve ao pé da letra. Quando você for ler na Bíblia Sagrada, existem muitas metáforas e elas precisam ser respeitadas dentro do gênero literário. Então, por exemplo, quando o Tiago fala aqui no versículo 1, guerras e pelejas, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ele não está aqui a falar das batalhas em função de uma emancipação política, as batalhas que grupos religiosos desenrolavam dentro do contexto da comunidade palestina. Ele não está, embora isso aconteça lá, mas não é isso que ele está a dizer. Ele está falando exatamente sobre os maus desejos interiores. E no versículo 2 complementa. Não se trata aqui de um debate teológico sobre a questão das guerras políticas, guerras econômicas, guerras culturais. Mas a discussão que ele está falando aqui sobre guerras e muitas pelejas é sobre a questão de dentro de nós, As guerras e pelejas do mal que eu quero fazer para o outro, do ódio interior, dos problemas da natureza humana, dos preconceitos que levam ao crime, que levam à desordem, que levam a pessoa até matar o outro por causa dessas questões internas, que nós chamamos de questões até psicossomáticas, Questões mais da alma, das emoções, que muitas das vezes nós relegamos em segundo plano. Nós não consideramos isso como relevante e dizemos assim, eu nasci assim, que é o mal de muita gente hoje. Para honrar a minha origem, eu vou morrer desse jeito. Então, ele está chamando essas guerras e pelejas sobre esses desejos interiores, que não se trata apenas de olhar para questões políticas, e acho que é até um problema sério se levar isso para a questão política, porque aí você fere toda a interpretação da epístola, porque Sim. Depois você se perde ali. Ela não vai falar mais sobre Sim. isso. Então, é uma questão mesmo de caráter, de moralidade, questões práticas da vida, Sim, porque aqui são duas coisas que as pessoas divergem, professor Eduardo, em relação a essas guerras e pelejas. Nesse primeiro século, quando Cristo ele aparece no cenário, no seu ministério, Jerusalém e Israel era dominado por Roma. Roma era o império mundial, que dominava, altos impostos eles extraíam de Jerusalém e de Israel, e Jerusalém então foi saqueada pelos imperadores, pelo Império Romano.
a ponto deles não ter dinheiro para educação, para alimentação, para saúde. Quando você vê numa quinta-feira quase 5 mil homens seguindo a Jesus Cristo em busca de alimentação, no outro dia também o desespero por esse alimento. Esses homens não trabalhavam numa quinta, num dia de semana, não trabalhavam. Eles viviam, Roma assolou sobre isso. E eles tinham o desejo de pelejar contra Roma, esperavam o Messias, um líder político, como o professor Eduardo acabou de dizer, para poder bater o jugo de Israel sobre o Império Romano. Sim, no capítulo 6 de João, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, essas pessoas procuraram Jesus para fazer dele líder, para libertar eles de Roma. E Jesus, ele desaparece e some entre eles porque não era esse o objetivo. Todavia, não é dessa guerra e dessa peleja que Tiago está falando. Outro contraponto também, que muitas pessoas têm colocado, que esse é o tema da lição, a batalha espiritual. A batalha entre os demônios, entre os anjos. Alguns escritores têm dito assim: enquanto a igreja ela está orando, os anjos estão vencendo os demônios. Quanto a igreja para de orar, os demônios estão vencendo a igreja. Então, depende da nossa perspectiva de oração, de jejum, de consagração, de fazer a obra, de leitura, de vigilância. Depende disso a guerra ou a vitória dos anjos ou dos demônios. Não é dessa guerra que Tiago está falando, não é dessa guerra, mas sim da guerra interior, como o professor Eduardo colocou: deleites, a cobiça, a inveja, a disputa entre eles de ter e do ser. É disso que Tiago está abordando. Ele está falando também, para dar uma geral, uma palavra que o próprio pastor Ezequiel Soares coloca, é hedonismo, né? Ele está a dizer sobre esse prazer em usufruir de alguma coisa, mesmo que esse ato, esse esforço em usufruir de alguma coisa custe a moral, custe a ética, custe a nossa própria existência nesse mundo. Então, o prazer pela conquista de algo, se ele levar a um sacrifício da própria vida, vale a pena. Então, esse hedonismo, que é a troca de bens eternos, de bens de valor, de um valor espiritual, por coisas terrenas, que é bem sutil essa troca. Não pense os senhores que isso é muito fácil de identificar. No dia a dia, a gente pode estar tendo atos hedonistas mesmo sem que percebamos. Isso não é muito fácil de identificar assim, não. Então, o cuidado é muito sério com essa questão de viver em função de deleites, de prazeres da vida, como se toda conquista que eu realizasse, que eu empreendesse, se ela me gera prazer, ela é positiva. Se ela não me gera prazer, ela é negativa. Muito cuidado com isso. Nem tudo que vem de Deus para as nossas vidas gera prazer, gera alegria. Tem muitas palavras de Deus que causam tristeza porque nós precisamos nos arrepender. Às vezes causa medo em alguns que não querem. Pode causar choro. Então, necessariamente, nem tudo que é bom aos olhos de Deus é aquilo que me causa prazer, né? Então, a comida é muito bom, mas comer demais faz mal. Então, tem todo um cuidado com relação às questões de hedonismo, né? Se você lutar para conquistar tudo, você sempre está a um passo da felicidade e nunca chega a tê-la. Então, isso também é um problema, porque foge do equilíbrio que nós somos convidados a viver no cristianismo. Inclusive, o hedonismo, ele está na pós-modernidade. Não ficamos pensando que o hedonismo ficou naquela época, os cristãos naquela época que precisavam se livrar. Não, senhores. Essa busca pelo prazer, seja ele o gozo sexual, o deleite sexual, a busca por tudo. O consumismo em si já é uma causa do hedonismo. As pessoas querem consumir carro novo, quanto mais melhor, seja a fama, seja os gastos. O consumismo em si, ele procura por essa busca, por esse prazer. Não são somente as questões das coisas sexuais em si, a satisfação de um gozo em si, mas toda essa busca. E dentro da igreja também, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, meu irmão. A igreja não está separada, está isenta disso. Assim como as pessoas de fora vão na farmácia, nós também vamos. Vão no supermercado, nós também procuramos o supermercado. Somos iguais a eles. Agora,
Esse é o cuidado que devemos ter para não ter essa busca desenfreada pelo prazer a qualquer custo. Hoje vale mais o ter e o gozar desse ter do que qualquer outra situação. E é disso que Tiago está nos alertando, essa busca pelo prazer, todas essas questões que envolvem essa busca desse gozo desenfreado. Ele vai chamar então essa sociedade, esse grupo de pessoas que assim atuam, de adúlteros e adúlteras, aqueles que preferem trair ao Senhor quando fazem interpretações exegéticas, né? Usurpam o texto sagrado para poderem justificar comportamentos hedonistas, aqueles que usam das oportunidades que o Senhor lhe proporcionou para poderem dar vazão maior aos prazeres da vida. Aquelas pessoas que aproveitam das circunstâncias, da fragilidade das outras pessoas e dão vazão às cobiças internas que há tempos estão, às vezes, apenas adormecidas e não mortificadas. Então, essas pessoas são adúlteros e adúlteras que conseguem conviver dentro do rebanho, apreciando o que o rebanho tem, ou então aquelas pessoas que estão de olho nas conquistas dos outros, mas não se alegram, ficam tristes com as conquistas dos outros e fazem de tudo para obter aquilo que o outro possui. Esse sentimento de ver o outro prosperar em alguns sentidos da vida lhe causa tristeza, lhe causa amargura, lhe causa infelicidade. O sucesso de outro lhe prejudica emocionalmente. Esse tipo de pessoa que não está procurando se libertar disso, antes quer dar vazão maior a esse sentimento, são adúlteros e adúlteras que preferem os deleites da vida, que acham que se eu existo, se eu consumo, logo existo, se eu estou conquistando os bens da vida, né? Que o marketing sabe flertar muito bem com isso, né? E sempre estamos em busca de nos realizar como consumidores, então eles sempre inventam algo a mais para que você nunca se sinta realizado, em função do círculo do próprio ciclo. Do ciclo da venda e da compra, Se você é feliz consumindo, se você é feliz só obtendo aquele tipo de produto, pode saber que o dia que você colocar a mão naquilo, seja ele de natureza educacional ou material, seja ele de uma outra qualquer natureza, na hora que você pôr a mão, vão inventar uma outra coisa dizendo para você colocar a mão de novo. Então, não consiste a nossa felicidade nessas coisas. Pelo contrário, o que o Tiago está dizendo aqui é que a nossa fé e a nossa alegria, poderemos assim interpretar, a nossa alegria está em compartilhar, está em dividir amor, está em ter sentimento de Cristo, como foi falado sobre Paulo aos Filipenses no 2º capítulo, versículo 15, que a nossa alegria deve ser em sentir a mesma coisa que Cristo sentiu quando compartilhou de sua vida para nos dar a vida. E aí nisso consiste então nossa alegria, a nossa realização. Porque a busca em si, ela é lícita. A busca lícita, o desejo de conquista, a luta pela conquista, o trabalho lícito, ok, tudo bem. Agora não é disso que o Tiago está falando. Ele está dizendo exatamente da busca pelo que o outro tem. É cobiçar o que o outro tem, galgar o que o outro tem, desejar o que o outro tem, lutar pelo que o outro tem. Inclusive, o termo também é usado de homicídio, né? De matar, que é a mesma categoria, o mesmo teor do ódio, ter ódio pelo que o outro tem e eu não tenho. Eu estou enraivecido porque o outro conseguiu e eu não consegui. É disso que o Tiago está falando, porque aqui afeta o quê? Os sentimentos de uma forma negativa. Agora, eu buscar licitamente, tudo bem. A inveja, no caso de sentir tristeza, sentir pesar pela conquista alheia, pela vitória alheia, isso aí Tiago está reclamando. São tudo questões internas, meu irmão. Não está dizendo de uma guerra que eu tenho uma espada, os anjos estão lá em cima.
tem uma nuvem negra sobre a igreja. Não é disso que Tiago está dizendo. Ele está falando das questões internas, desse mal moral que faz mal para a alma e pode refletir através das doenças psicossomáticas no corpo. As pessoas ficam doentes quando ver alguém prosperar. Ficam doentes porque o outro se elevou no ministério e eu não. É disso que Tiago está falando. E aquilo que o professor Eduardo disse exatamente, adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque essa infidelidade de comungar com esse sentimento é um adultério. Porque ele traz a figura do adultério, porque a partir do momento que o casal casam entre si, fazem uma aliança de fidelidade de um para si e se separar a partir do momento que a morte os separe. Até aí, ok. Então é um contrato, é um propósito, é uma aliança feita com isso. Agora, trazendo isso para o âmbito espiritual, como o Tiago fala, se eu fiz o pacto de ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, de ter essa alegria, essa paz, do prazer pelo outro, o outro conquistou, eu me alegro, eu compartilho aquilo que eu tenho e não há sentimento negativo, ok, isso é um casamento. Mas a partir do momento que a gente fica enraivecido, com ciúme, com inveja, com cobiça, comungando na alma, de uma forma negativa, em detrimento do meu irmão estar com a vitória, isso é tido como um adultério. E as pessoas só levam o adultério no âmbito carnal. Pensam que esse é um mal moral. E Tiago está dizendo que o mesmo teor, o mesmo prejuízo que o adultério faz lá fora, no corpo a corpo, ele faz aqui dentro da alma. Porque você corta o vínculo com o Espírito de Deus, corta o vínculo com o sentimento de Jesus Cristo. E isto é uma guerra que a gente tem que tirar e não tira com uma mão. Tira pela palavra, tira se polindo, se policiando pela própria palavra. E ele está dizendo a diretriz, como que eu faço para evitar este adultério? Como que eu faço para vencer essa guerra? É disso que Tiago está tratando aqui. E quando você está casado, por assim dizer, comprometido com o Evangelho, o que se espera desse laço de comprometimento é que você desenvolva as atitudes que Cristo desenvolveu. O que se espera nesse laço de compromissos é que você desenvolva atitudes práticas para o próximo, para consigo mesmo. Se você não se ama, a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, não se valoriza como pessoa que possui o Espírito de Deus, portanto deve viver de maneira equilibrada, deve viver de maneira a adotar atitudes que louvem a Deus, que façam bem ao outro. Quando você faz o bem ao outro, pode ter certeza que você estará fazendo bem a si mesmo e Deus estará sendo agradado com isso. Adulterar esse tipo de relacionamento é uma hipocrisia e faz mal para toda a sociedade. Então, Tiago está dizendo isso. E aí nosso comentarista coloca o exemplo de John Wesley, que para ele essa religião, o cristianismo, ele deveria ser refletido em práticas no seu tempo tinha muitos órfãos, muita gente pobre na Inglaterra do século XVIII, XIX, você tem muita gente miserável, né? Então, como conviver com esses miseráveis, tendo o amor de Deus derramado em seu coração? Então, como pode passar por fingir que nada disso acontece? É um exemplo, né? Então, é lícito sim buscar, ter uma boa profissão, ter como agradar a tua família, cuidar dos teus, né? Cuidar daqueles que são teus, isso é agradável a Deus, mas não faça da sua vida uma busca frenética por realizar-se nesse mundo de forma profissional, de forma econômica, de forma política, tentando se sobressair por todos os outros. Não é para isso que fomos chamados para amar. E aí está um grande desafio. Terceiro tópico, o Tiago apresenta uma receita de como resistir o inimigo. Principalmente, não só o inimigo literal, Lúcifer, Satanás, o diabo, mas o inimigo que as obras da carne elas são inimigas contra Deus. Como vencer essas paixões internas, né? E ele apresenta aqui, Tiago apresenta a receita de como vencer o inimigo. É ser cheio do Espírito Santo, é através do Espírito de Deus. E o fruto do Espírito, ele toma lugar nas obras da carne no interior do ser humano. Já dizia um grande escritor que há uma guerra dentro de todo ser humano, principalmente do cristão. E essa guerra é as obras da carne de Gálatas
e o fruto do Espírito, também de Gálatas. E um guerreia contra o outro. Vence aquele que o alimentar melhor. Se nós estamos nos alimentando do Espírito de Deus, ele vai vencer essas obras da carne. É uma receita. Você percebe que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, o fato de eu ser cheio do Espírito de Deus, não basta apenas dizer, eu saberei a partir das minhas atitudes. Eu não estou aqui querendo saber o outro, no sentido se ele é cheio ou não de Deus, se ele fala em muitas línguas. Não, não é isso. Eu preciso conhecer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero saber se eu sou cheio de Deus? Eu vou pelos frutos que produzo. Eu vou pelas pessoas que me cercam, como elas falam de mim, qual é o valor que eu dou para as outras pessoas, que sentimento eu desenvolvo, porque quando eu sou cheio do Espírito de Deus, então eu me submeto a Deus, e aí você tem uma completa humilhação perante Deus, quando começa então a surgir frutos do Espírito. Quem produz frutos em nós é o Espírito de Deus. Mas eu preciso me submeter, eu preciso me humilhar. Tiago vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus. E quando eu me humilho, causo resignação, eu estou debaixo da misericórdia de Deus. Posso ter doutorado, posso ser um grande médico, um grande oficial do exército, um general, um presidente da república, mas eu preciso me humilhar na presença de Deus para adquirir frutos do Espírito. Mesmo sendo crente, necessariamente eu não desenvolvo esses frutos. Eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter à maneira que Deus quer de nós. Assim, nós tiraremos esse duplo ânimo, né, que às vezes ele representa aqui na epístola, esse gládio, né? Eu não sei se eu ajo de forma natural ou ajo espiritualmente. Eu não sei se eu vou fazer o bem ou se eu faço para mim primeiro. Eu não sei o que acontece. Em grande medida, isso se dá em função da nossa pouca afinidade com Cristo. Quanto mais eu me afino com Deus, menos indecisão vai acontecer comigo. Isso é um processo contínuo. Exatamente. Muitas pessoas têm, inclusive, feito confusão. O que é ser cheio do Espírito? O que é o cristão com a conduta moral elevada? O que é o crescimento espiritual? O que é a santidade, a santificação? Então, há jargões no meio da igreja, ser cheio do Espírito Santo, receber fogo, receber... O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter unção, ter poder, ter fogo? Fogo, poder e unção. É o barulhão, é o corre-corre, é o pular, é dar a piruleta. Olha só o que disse o grande teólogo John Wesley, como o professor Eduardo já citou ele aqui neste vídeo. Para John Wesley, ser cheio do Espírito Santo, ser santo e ser santificado e ter uma vida íntima com Deus era fazer a obra de Deus através de visitar os pobres, contribuir com os pobres, visitar os aleijados, fazer o bem para as pessoas. Inclusive ele fala na sua própria teologia, fazer o bem para o corpo do ser humano, que as pessoas da época, os metodistas do seu período, não faziam. Ficava concentrado nas grandes catedrais, alheio ao sofrimento e às necessidades do povo, só falando sermões requintados. John Wesley sai deste ambiente e vai ver o que o povo está precisando. Inclusive, quando ele era professor e reitor da faculdade onde ele estudou, o salário que ele recebia, ele dividia com os necessitados. Todos os dias estava na feira, vendo como que as pessoas estavam, de casa em casa. Para ele, isso era ser cheio do Espírito Santo. Isso era fazer a obra de Deus. Isso era ter o caráter de Cristo, porque Cristo veio para essas pessoas. Veio para dar vida para as pessoas. E ele, então, se identificava com esse sentimento de Jesus Cristo. Ser cheio é isso, a submissão é isso. Quando nós temos a submissão de Deus, nós não vamos ficar nesse duplo ânimo, indeciso. O que é a obra? Qual o Espírito? Se é no âmbito material, no âmbito espiritual. Nós temos o Espírito de Deus e, lógico, vamos buscar o dom de discernir o Espírito para fazer aquilo que completa a obra de Deus. Ser cheio, então, do Espírito de Deus, que é o remédio para resistirmos às ciladas do diabo, para resistirmos às tentações, para resistirmos
a nossa natureza que quer fazer o que não agrada a Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, então, é produzir frutos que agrade a Deus. Porque ao produzir frutos, como que esses frutos agradam a Deus? Porque esses frutos não são para mim. Quando eu produzo fruto, eu estou agradando o outro, que é o alvo do fruto. O fruto do Espírito e os dons espirituais são para a igreja, são para as pessoas que estão fazendo parte da igreja, são para as pessoas que às vezes não são crentes, mas ao verem em mim os frutos do Espírito, glorificarão a Deus, conforme Mateus capítulo 5. Quando ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ao ser luz do mundo, as pessoas verão a luz em mim e glorificarão a Deus. É nesse sentido que as obras e a fé estão glorificando a Deus. Aí o Tiago está chamando a atenção. Chorai as vossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir a angústia, humilhar diante de Deus, no versículo 9. Essas exortações resultam em bênção. Por quê? Porque nós seremos cada vez mais submissos a Deus. Nós tiraremos as invejas, as dissensões, as contendas. Quem age dessa maneira ainda é menino, pode até ter cargo de bispo, de pastor, de presbítero, gerente não sei de que, de igreja. Se tiver atitudes como essa, prevalecendo, se tiver atitudes como essas que Tiago condena, sendo atitudes que tampam toda a sua visão de mundo, não é que você hora ou outra não vai ter uma coisa como essa. O que ele está dizendo é, essas atitudes que tomam a sua vida, regem a sua vida, são crianças espirituais. Ainda precisam, às vezes, de repente, nascer de novo. Não nasceram. Ainda agem como carnais, mesmo tendo cargos de alta posição. Pode saber que às vezes estão metendo a mão na bolsa, estão ainda usurpando o rebanho, estão assaltando as pessoas dentro das igrejas. Por quê? Porque falta submeterem à vontade de Deus. Estão preocupados consigo mesmo. E dessa maneira não tem como. Aí você não está vencendo, não está resistindo o inimigo. O inimigo não fugirá de você, porque você não está resistindo. Pelo contrário, você está dando vazão a ele, para que ele possa trabalhar. E ele vai trabalhando sutilmente, até conquistar o terreno todo e fazer de você uma presa, que dificilmente sairá dele. Por isso que Tiago está dizendo sobre o mesmo sentimento de Cristo Jesus, quer dizer, ter essa mesma convicção, porque Cristo sentiu, porque que Cristo se fez homem, porque se tornou carne como nós. Ele sentiu sede como nós sentimos, sentiu fome como nós sentimos, ficou sem dormir como às vezes ficamos, sentiu dor como sentimos, tristeza como sentimos. Então, primeiro ele sentiu para poder fazer o melhor. E quando ele começou a dizer para o discípulo, estive nu e não me vertiste, estive enfermo e não foste me visitar. Quando? Quando nós te vimos nu? Quando não fomos te visitar? Aí ele coloca, quando deixar de fazer isso aos pequeninos, deixar de fazer a mim. Quando fazer isso a eles, fazer também a mim. É este o sentimento de Cristo, irmão. A religião verdadeira e pura é essa, o caráter é esse, fazer a obra de Deus é isso, ser cheio do Espírito Santo é isso, não ter essa duplicidade de caráter, se mostrar como santo interessado e depois, por trás, mostrar o sentimento de si próprio, que isto é hedonismo. Tiago está reclamando. A igreja do primeiro século, ela ficou, não só o primeiro século, mas 3 séculos, sem construir um banheiro, uma parede de tijolo. Tudo que ela arrecadava era para melhorar a vida das pessoas, não só através do evangelho, não só as questões espirituais, mas também as questões materiais. Muitas viúvas que vinham para o cristianismo, que lá no judaísmo elas eram aposentadas, quando passavam para o cristianismo, a aposentadoria era cortada. A igreja em si, com Pedro, Tiago e João, aposentavam ela pelas próprias ofertas e pelos próprios dízimos. Os órfãos
As viúvas, os necessitados que não tinham lugar, eles eram acolhidos pela igreja e eram bancados não somente através da palavra, mas do sustento material. Por isso que o versículo de Atos fala, tudo tinha em comum e nada se era seu. Hoje em dia é diferente, as pessoas com altos impérios, preocupadas consigo mesmo, com seu ministério, com seu campo, com seus bens, e os outros que vão procurar o que fazer. Aí dentro desse contexto de hoje, com pessoas procurando se enaltecer, procurando agradar a si próprio, procurando enriquecer com o rebanho, procurando enriquecer com oportunidades e fragilidade das pessoas, aí fica fácil falar que santificação é orar e jejuar. Aí fica fácil falar que santificação é vestir roupa X, é não cortar cabelo, é não pentear, é deixar o cabelo ficar da cor que... É cheio dessas coisas aparentes, fica fácil. Mas a santificação que Tiago está chamando a atenção aqui, aí exige submissão a Deus, exige colocar o seu velho homem de joelhos perante o Senhor e o novo homem ressuscitar para agradar a Deus, agradando ao outro. Nisso consiste a santificação. A santificação é separarmos do mundo e dessa cultura, por exemplo, meritocrática. Você, na igreja, usar meritocracia. A meritocracia pode ser para o sistema político, o sistema de hoje, vale para ele. Mas dentro da igreja é a misericórdia que é o grande sistema. Misericórdia quero, e não sacrifício. É dentro das comunidades que chamam-se igrejas de Jesus Cristo, o relacionamento, a base do relacionamento é o amor, é o doar-se ao outro de maneira que queremos cuidar das pessoas de forma integral, corpo, alma e espírito. Então, o evangelho não é o evangelho da alma, não, é o evangelho da integral. Ele cuida da pessoa, do corpo da pessoa e da alma da pessoa. Então, a mentira que está sendo pregado é para agradar a si mesmo, né? Santificação fica fácil mesmo, viu, professor Gesiel? Sim. Fica fácil, porque se as pessoas ficarem só orando e jejuando e não se preocuparem com mais ninguém e dizer que isso é santificação, aí, né? Aí fica fácil. Aí é simplesmente rasgar a Bíblia Sagrada e dizer que para nada mais serve. Isso aí os fariseus faziam. Os instrutores do tempo de Jesus faziam, os escribas. Jesus chamou ele de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, copos sujos por fora, aliás, por dentro, né? Conseguiam acuar um mosquito, mas deixavam passar um camelo, um animal grande. Ou seja, eles tinham aparência, eles com a boca honravam a Deus, mas o coração estava longe de Deus. Santificação é separar dessa cultura que faz com que nós julguemos os outros pelas aparências. A gente não quer aprender a gostar das pessoas pelos sentimentos. Nós não queremos mais desenvolver sentimentos que nos unem, né? Então Cristo Jesus nos chama para esse relacionamento profundo de santificação, resistindo o diabo, ele fugirá de nós. Por isso, meu irmão, é uma guerra. Colocar isso em prática em detrimento ao pensamento do século, da pós-modernidade, é uma guerra. As pessoas, né, que fazer isso, fazer a prática desses ensinos de Tiago é uma guerra. E como o professor Eduardo falou, nós devemos viver em detrimento também do próximo. Por isso que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo é amar, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Por exemplo, se eu me amo, eu quero possuir, eu tenho sonhos, ter esse mesmo desejo para o próximo. Este é o verdadeiro cristianismo, meu irmão. Por isso que é uma guerra. E as pessoas vivem nesse hedonismo. Eles querem para si. E os próximos ficam para a segunda instância.